Vitória suada, mas importantíssima do Fortaleza em casa para cima do Avaí. Vitória que deixa o Tricolor de Aço com 41 pontos, solidificando que a sua briga é muito mais por competições sul-americanas do que qualquer risco de rebaixamento. Vamos falar um pouquinho de como é que foi esse Fortaleza 1, Avaí 0 neste domingo na Arena Castelão. Primeiro, para variar, Juan Pablo Vojvoda fez mudanças na escalação inicial. E aí, é uma das grandes qualidades do treinador do Fortaleza, na minha visão. Você, quando pega a escalação do Fortaleza e vê os nomes, você não tem como cravar exatamente qual é a disposição tática da equipe no jogo. Quando sai lá a escalação Tinga, Brits, Tite e Capixaba, você fica pensando, vem uma linha de 3, mas tem o Crispim, também teve a novidade do Otero no time titular. Então a equipe fazia, e literalmente isso em campo você vê, mesmo no primeiro tempo bem abaixo, em qual o Fortaleza não conseguiu criar tantos espaços na defesa do Avaí, não conseguiu criar tantas chances de gol. Aliás, a chance de gol mais perigosa do primeiro tempo é na verdade do Avaí, o chute do Bruno Silva, que o Capixaba de forma completamente insana coloca a bola a cabeça na bola, ela desvia, bate no travessão e evita que o Avaí marque o gol ali no finalzinho do primeiro tempo. Mas mesmo que não tenha dado 100% certo, é muito interessante você ver uma equipe que sai de uma disposição tática de duas linhas de 4 na teoria, em que o Otero era o cara mais próximo do Galhardo para jogar no ataque, em que o Moisés abria do lado esquerdo, Crispim do lado direito, e você tinha a linha de 4 na defesa com Tinga, Brits, Tite e Juninho Capixaba, mas que em outros momentos forçavam a linha de 3, da qual o Moisés ia para jogar com o Galhardo e o Otero jogando por dentro, junto com os volantes, com o Caio Alexandre e com o Sacha. Outra coisa interessante de se notar, principalmente no primeiro tempo, é que nessa saída de 3, muitas vezes, ou o Capixaba ia embora, ou o Tinha ia embora, e um volante era que fazia juntos com o Brits e com o Tite. Às vezes, o Sacha pelo lado direito, normalmente o Caio Alexandre ou por dentro e o Tite abrindo do lado esquerdo, ou até mesmo o Caio Alexandre abrindo do lado esquerdo. Ou seja, ele tenta usar os jogadores das melhores formas possíveis, de tentando criar mecanismos que deixam o adversário em dúvida. Eu gosto demais disso no Vojvoda. No exemplo prático, como eu falei, nem funcionou tanto. O Fortaleza nem fez um grande primeiro tempo, não. Mas é interessante notar isso. Na volta do intervalo já vem um time modificado, entra o Pedro Rocha, a ideia de abrir o Moisés do lado, o Pedro Rocha do outro, abrindo mão de que o Otero, dependendo da posição tática, fosse jogar mais à frente com o Galhardo, fazendo mais a linha de meio de campo. O jogo ali parelho ainda no primeiro tempo, o gol sai da jogada do Otero com o Galhardo. E aí entra outro parênteses. Quando você faz, o Campeonato Brasileiro esse ano pela primeira vez teve a ideia de janela, né? De abrir um espaço limitado para contratações, não aquela coisa de pode contratar até a rodada 20 qualquer coisa. E o Fortaleza se reforçou muito bem, e o Galhardo vem crescendo, e o gol de hoje é o que ele foi contratado para fazer, ser o cara dos jogos mais complicados, definir com o seu poder de decisão. E hoje a gente viu isso, o lance ele ficou no 1 contra 1, sambou ali com o zagueiro e bate e faz 1-0 para o Fortaleza, dando o placar que deixaria o Fortaleza com mais tranquilidade ao longo do jogo. Depois disso, o Tite, o Lisca faz mudanças no Avaí, traz o Renato, que é um lateral, que joga de ponta, voltando para jogar de lateral, para soltar jogador, tentando centralizar o Bissoli, mas o Avaí não conseguiu, na base do toque, abrir espaço. O problema é que a vantagem mínima e o adversário crescendo, um erro, um vacilo pode ser fatal. E por muito pouco não custou caro ao Fortaleza, numa sequência ali de jogadas de bola aérea aos 43 minutos do segundo tempo. Primeiro o Fernando Miguel, depois o travessão, salvou o Tricolor. Nessas horas a gente vê também que a fase ajuda, né? As coisas conspiram. E depois desse susto, com a jogada de contra-ataque, bola chega no Robson de carrinho, cruza para o Hércules, que tinha entrado, a ideia de ter um volante que pisasse mais na área. O Hércules, que é muito iluminado, esse menino sempre aparece em momentos decisivos, aparecendo com gols importantes, deu a vitória de 2-0 para o Fortaleza. E repito, coloca o Tricolor de Aço aos 41 pontos, muito mais olhando em terminar o campeonato, por exemplo, entre os 10 primeiros, do que contra o rebaixamento. Ou seja, já fez história, um time que terminou na lanterna do campeonato, ficando numa briga. Primeiro, quem terminou na lanterna do primeiro turno nunca se salvou. Para mim, o Fortaleza já salvou. Aliás, se vocês puxarem vídeos anteriores, quando o Fortaleza venceu o Corinthians lá atrás, eu dizia que pela estabilidade, pela estrutura,
pelas peças em campo, para mim o Fortaleza já não brigava mais só contra o rebaixamento a partir dali. Hoje então ratifica de vez isso, 41 pontos, tendo todo um campeonato para poder vislumbrar uma classificação de novo para uma competição sul-americana que seria espetacular para o Tricolor de Aço. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito no canal, a gente já passou de 200 mil inscritos aqui no Futebolês e participe do Futebolês junto com a gente.